A paralisação mais longa da história do governo americano deve chegar ao fim. Segunda mais longa foi também até sob o mesmo presidente, 35 dias lá atrás no primeiro mandato, agora deve chegar a 41 nesse segundo. O Senado chegou a um acordo bipartidário para reabrir o governo. A proposta ainda vai passar pela Câmara, é esperado que isso aconteça amanhã. A votação deve encerrar logo o shutdown mais longo da história americana. Eu já vou explicar o que isso significa e por que esse shutdown está acontecendo, mas primeiro, só para a gente ter noção do impacto e do tamanho da notícia. Foi um bloqueio orçamentário que colocou centenas de milhares de servidores públicos sem salário durante algum período. Os que podiam entrar em licença entraram, os que não podiam entrar em licença, por exemplo, soldado combatendo em base militar no exterior, continuaram trabalhando sem receber. Museu, Parque Nacional, Serviço Agrícola, até programa de alimentação foram afetados. O número que a gente tem é no programa SNAP, o programa de assistência nutricional suplementar que ajuda americanos que estão com muito baixa renda, não conseguem comprar alimentos, a terem acesso à alimentação. Então, foram 42 milhões de americanos afetados. A coisa vai até, para quem gosta de economia e dos dados, afetar a economia americana com algum impacto. Segundo o escritório de orçamento do Congresso, o Congressional Budget Office, o impacto econômico vai ultrapassar 14 bilhões de dólares. Pode ultrapassar 14 bilhões, fica entre 7 e 14. Cálculo é o seguinte, a gente está aqui com o relatório até do Congressional Budget Office do lado. Temos? Tá aí então. A cada semana de paralisação há um custo de entre 7 e 16 bilhões para a economia. Parte disso deve ser recuperado, entre 7 e 14 bilhões não devem ser. O prejuízo não fica só por aí, atingindo também turismo, setor privado, que depende de contratos federais. Para quem está viajando para os Estados Unidos ou voltando dos Estados Unidos, são centenas de voos cancelados, porque justamente os controladores de tráfego aéreo nos aeroportos também dependem de contratos com o governo federal, que estava com o orçamento paralisado. O efeito vai ser sentido não só agora, mas por meses. A gente tem aí mais um estudo então. Analistas do Oxford Economics alertam que o crescimento do PIB americano na projeção deve cair 0,2 ponto percentual para esse ano por semana de paralisação. Os contratos do governo não só paralisam a economia no sentido dos salários que ficam retidos dos servidores, mas a gente está falando de contratos de defesa, contratos de limpeza, empresas grandes, questão agrícola, e por aí vai por uma série de áreas parados. O acordo agora que avança agora foi articulado por um grupo de senadores democratas moderados. O impasse eram necessários 60 senadores para aprovar isso. Os republicanos queriam aprovar isso sem negociar, é o que eles chamam de uma resolução de continuidade, ou CR, Continuing Resolution, na sigla em inglês. Significa basicamente que se pega o modelo do orçamento anterior e se continua pagando a coisa como vinha e depois as pessoas se reúnem, então continua por 6 semanas pelo menos, 6 semanas, alguns meses, se renegocia o orçamento e a partir daí se aprova um novo orçamento. Os democratas queriam discutir questões de saúde e utilizar isso como uma moeda de barganha para negociar com os republicanos. Por outro lado, os republicanos diziam, reabre o governo primeiro, depois a gente tenta negociar a respeito de saúde. A gente já vai falar mais a respeito do porquê isso aconteceu e o que significa para a sequência da política americana. Vale a pena dizer que o acordo que acontece agora garante um certo número de pagamentos retroativos para os servidores que ficaram sem receber e também vai retomar alguns investimentos em áreas como defesa, agricultura e os assuntos dos veteranos. Afinal de contas, hoje é o Dia dos Veteranos nos Estados Unidos. Eu até agradeço você que nos acompanhou mais cedo. Eu estive na cobertura especial do discurso do presidente americano. Mas voltando ao assunto, isso evita um colapso imediato, mas deixa uma série de decisões importantes na prateleira. Como eu falei, é uma medida temporária e o orçamento americano ainda vai ser discutido mais adiante, apesar do governo ser reaberto agora. As contas podem voltar a travar no início do ano que vem e vamos ver se chega a alguma resolução até ali. Trump disse que é um bom negócio e prometeu que o país será reaberto muito rapidamente. Eu quero pontuar agora com vocês, primeiro, por que isso aconteceu e o que isso significa para a política americana. Pessoal, atenção para isso, tem muita coisa em jogo. Em particular, a formatação do Partido Democrata e do Partido Republicano seguindo adiante, quando, depois de uma derrota para os republicanos nas eleições de off-year, fora de ano, como se diz nos Estados Unidos, em Nova Jersey, Virgínia e principalmente em Nova York, houve uma derrota para os direitistas nos Estados Unidos. Por que isso aí aconteceu? Vamos passar um pouco pelos detalhes, sem tentar esticar demais, porque a questão de navegar os planos de saúde americanos pode ser uma coisa um pouco chata, mas vamos lá, vai valer a pena para a gente entender o assunto. Eu começo com o seguinte, vamos rodar aqui o senador democrata Bernie Sanders falando a respeito da noite de ontem para embasar o debate.
Tonight, 8 Democrats voted with the Republicans to allow them to go forward on this continuing resolution. And to my mind, this was a very, very bad vote. What it does, first of all, is it raises healthcare premiums for over 20 million Americans by doubling, and in some cases tripling or quadrupling. People can't afford that when we are already paying the highest prices in the world for healthcare. Number two, it paves the way for 15 million people to be thrown off of Medicaid in the Affordable Care Act. Studies show that will mean that some 50,000 Americans will die every year unnecessarily. Bom, a situação é a seguinte: existe um debate entre republicanos e democratas quanto a como lidar com a saúde. Em pauta agora, os democratas queriam uma extensão do tal do Affordable Care Act, a lei de cuidados de saúde acessíveis, entre outras provisões, para permitir que, por exemplo, planos de saúde não pudessem recusar pessoas em certos tipos de situação de saúde, para impor também algumas questões que implicariam mais financiamento à saúde pública. Os republicanos argumentavam que havia aí algumas brechas que colocariam mesmo imigrantes ilegais para estarem recebendo auxílio de saúde com dinheiro do contribuinte americano. Eles ficaram se picando nesse impasse e a coisa não saiu do lugar. Os republicanos argumentavam principalmente que negociariam com o governo reaberto, e em dezembro houve promessas para alguns democratas moderados que votaram junto com os republicanos para essa reabertura temporária do governo para lidar com a questão. Agora, pegando a partir disso, eu quero desdobrar com como isso pode impactar as eleições americanas seguindo adiante e falar também a respeito da tensão política nos Estados Unidos. Um dos pontos que fica a partir daí é que os democratas basicamente conseguiram travar o Congresso americano durante um período extenso de tempo nessa pauta. Eram necessários 60 votos de senadores republicanos para poder aprovar isso. Os republicanos têm atualmente 53 senadores. É necessário uma maioria até maior do que essa maioria simples de 53 das 100 cadeiras, para não me estender demais também com uma questão que pode ser chata, mas o negócio é o seguinte: existe um recurso chamado filibuster no Senado americano, onde basicamente a oposição, se você não tem pelo menos 60 senadores, pode ficar enrolando. É o que eles chamam de filibuster, porque antigamente eles enrolavam de fato, ficavam ocupando a tribuna do Senado por tanto tempo que ninguém conseguia votar nada, com discursos intermináveis sobre nada e sobre tudo. Basicamente, se não tem 60 senadores, é muito fácil para a oposição conseguir travar votações. Isso traz um impacto maior seguindo adiante. Trump tem pedido o fim desse recurso, e isso, em tese, permitiria que qualquer um que tenha uma maioria simples no Senado americano pudesse aprovar a legislação a toque de caixa. Uma coisa que subverteria até a ideia dos Founding Fathers, os pais fundadores da América, de ter o máximo de freios e contrapesos e tornar muito difícil que alguma coisa ocorresse sem que houvesse um consenso bipartidário amplo no Congresso americano. Um dos pontos que a gente traz de análise seguindo adiante é aquilo que já foi chamado anteriormente de a presidência imperial, na época do governo Nixon, e é uma tese que é muito revivida por estudiosos que falam a respeito do governo Trump. A partir desse ponto, existe uma pressão grande dos republicanos para que se mudem as regras permanentemente, que se aprovem projetos de lei mudando a forma como o Congresso americano opera, uma coisa que daria muito mais poder para aquele que detiver uma maioria simples no Congresso e, de fato, mais poder, eventualmente, à presidência dos Estados Unidos. O segundo ponto envolve a questão político-eleitoral. Eu tenho aqui mais uma das falas que eu quero passar com vocês. Esse é o presidente americano Donald Trump em um café da manhã recentemente com senadores republicanos. But I thought we'd have a discussion after the press leaves about what last night represented and what we should do about it, and also about the shutdown and how that relates to last night. I think if you read the pollsters, the shutdown was a big factor, negative for the Republicans, and that was a big factor. And they say that I wasn't on the ballot was the biggest factor, but I don't know about that, but I was honored that they said that. Muito bem, a gente viu aí então Trump falando, isso foi logo após a eleição do democrata, um autorrotulado socialista democrático Zoran Mandani em Nova York e vitórias democratas também na Virgínia e em Nova Jersey. Esse shutdown e a forma como o Congresso americano se desdobra parece ser um dos pontos-chave quando se fala das eleições de meio de mandato no ano que vem adiante. Esse é um momento também de profunda reflexão para qual vai ser a estratégia dos dois partidos mais à frente. Os democratas estão também numa saia justa a partir disso e os republicanos buscam formas de explorar a retórica a respeito do assunto.
Essa foi uma batalha que não aconteceu só no Congresso dos Estados Unidos, mas também na mídia americana. E, de fato, houve constantemente, se você abrir as principais mídias com tendência mais à esquerda ou à direita nos Estados Unidos, CNN, Fox News, se via constantemente debates quanto a como a opinião pública estaria a favor de um ou outro em meio a essa crise. Fato é que, para além disso, eu trago um destaque para a análise sobre o assunto. O Partido Democrata apostou numa retórica mais e mais radical nas eleições que venceu na Virgínia, em Nova Jersey e em Nova York. Em particular, em Nova York, apostou em um rosto, primeiro, mais jovem, mas depois mais radical. Uma pessoa, e a gente explorou isso a fundo aqui, que tem conexões mesmo com organizações que vinham do antigo movimento comunista americano, do CP-USA, o Communist Party USA, lá do século passado. Organizações que vêm, vou falar uma série de nomes agora, mas não precisa colocar muito peso nisso, para quem quiser pesquisar pode ir atrás dessas conexões. Mas o Weather Underground, que era uma organização mesmo de cunho violento, revolucionário violento nos Estados Unidos. Depois, o Students for Democratic Society, o SDS, outras organizações, depois o próprio Socialistas Democráticos da América, ou DSA, o bojo que formava uma ala mais e mais radical da esquerda americana, que agora ganha força no Partido Democrata mainstream. A partir dessa paralisação, eu trago para vocês uma das questões de maior destaque aí. Isso aqui eu estou lendo do Wall Street Journal. A posição de Chuck Schumer mostra o quão difícil é para líderes democratas navegar as correntes políticas do segundo mandato do presidente americano Donald Trump, quando muitos eleitores de esquerda estão buscando uma resistência mais enérgica à administração. No meio de março, Schumer foi um de 10 senadores democratas que votaram para manter o governo aberto em outra tentativa de paralisação. O que aconteceu foi que manifestantes se reuniram fora dos seus escritórios de Nova York e ainda buscaram cancelar, ele teve que cancelar, melhor dizendo, a turnê do seu livro. Os democratas se encontram, os mais moderados, mais e mais pressionados por uma ala radical do partido, que deve ser aposta seguindo adiante. São dois dos pontos que a gente traz sobre esse assunto. Para amarrar tudo e encerrar com uma questão fática, o fato é o seguinte: o governo americano aprova orçamentos que vão desde o dia 1º de outubro até o dia 30 de setembro. Quando isso não acontece, o governo paralisa. O que acontece agora é uma resolução contínua que não resolve a questão de forma permanente, como a gente citou, mas coloca apenas uma pausa no assunto. O Partido Democrata se encontra num momento entre ceder para uma questão mais moderada ou apostar na sua ala radical. O que aconteceu com as eleições que houve durante essa paralisação podem dar fôlego para que se aposte na ala mais radical do partido. Isso pode implicar uma paralisação no futuro, onde novamente se utilize essa paralisação como moeda política. Isso pode implicar eleições de meio de mandato no ano que vem, com candidatos democratas mais e mais radicais? São algumas das perguntas que os analistas políticos fazem nos Estados Unidos. Para os republicanos, isso pode significar, por outro lado, uma investida, uma tentativa de mudar as normas de como a coisa funciona e os pesos e contrapesos do sistema americano, o que reforçaria a tese de uma presidência imperial, que era citada lá atrás, na época do governo Nixon, e que por vezes é citada alegando, e isso vindo do presidente americano agora, Trump, com uma tentativa de expandir os poderes presidenciais para circunstâncias extraordinárias dentro e fora do país.